são zonas de transição entre os rios e o mar. O que os distingue, na realidade, é que são zonas que sofrem a influência da maré, o que significa que, ao longo do dia, a salinidade varia imenso, a própria temperatura também, e outras características. E bastante importantes para as comunidades, para as populações que vivem aqui à volta. Seja o turismo, mais do ponto de vista da pesca desportiva, ou do lazer, de zonas para relaxar, ou a própria observação de aves, seja a navegação. A navegação é extremamente importante, são as zonas de entrada nos rios e as zonas de descarga de imenso material. Há imensa gente que depende dos usuários, não só quem vive aqui à volta, mas toda a gente, em quase todo o lado do mundo, de uma forma ou de outra, mais direta ou indiretamente, depende dos usuários, e por isso eles são extremamente importantes. O projeto RESET surgiu, é um projeto de restauro de ecossistemas aquáticos, neste caso em particular de zonas de sapal. Zonas de sapal são zonas com uma vegetação muito particular que dependem da salinidade dos estuários, e o projeto RESET surgiu com uma ideia depois de um trabalho de um outro investigador já há alguns anos aqui no Mondego, e também fazia parte do MANE. O que é que este investigador percebeu? Este investigador percebeu que algumas destas plantas, das zonas de sapal, elas não teriam capacidade para acompanhar a subida do nível médio do mar. A subida do nível médio do mar que era uma consequência, e é uma consequência, das alterações climáticas. O que é que acontece? Estas plantas, elas têm a capacidade de ir retendo sedimento nas suas raízes, mas a quantidade de sedimento que elas vão acumulando e que as ajuda a fixarem nestes ecossistemas não era suficiente para acompanhar a subida do nível médio do mar. Então nós vamos tentar encontrar uma solução, alguma técnica que as ajude a fazer esse trabalho. Não será de uma forma perfeitamente natural, porque terão sempre a nossa ajuda, mas ainda assim o que nós tentamos fazer foi encontrar algumas técnicas que interferissem o mínimo possível com a dinâmica, com as espécies de plantas e de animais aqui dos estuários. Nós temos aqui no estuário, nós temos 5 células experimentais. Nós chamamos de células experimentais porque é onde nós fazemos as nossas experiências. Então, 3 dessas células experimentais têm a nossa interferência. São células experimentais com sacos de gel têxtil, uma segunda célula experimental com telas de gel têxtil e uma terceira célula experimental com paliçadas. As restantes duas células não têm a nossa interferência e servem de células de controle. O que nós estamos a perceber, ou a tentar perceber, é qual destas técnicas poderá ajudar a reter maior quantidade de sedimento. O que é que acontece? Maior quantidade de sedimento pode não significar que seja o ideal, porque pode ser sedimento a mais. Nós temos que perceber qual é a quantidade de sedimento ideal para estas plantas e ideal para determinadas zonas do estuário. Se estas plantas desaparecerem, o que é que pode acontecer? Podem desaparecer muitas espécies que dependem destas zonas para se reproduzirem, muitas espécies que dependem destas zonas para se alimentarem. Pode desaparecer, ou desaparece de certeza absoluta, a capacidade de sequestro de carbono da atmosfera, o que significa que elas deixam de nos ajudar a combater as alterações climáticas. São dos sistemas que maior quantidade de dióxido de carbono acumulam. E também tem um outro efeito que é o da proteção das populações costeiras, porque ajudam a colmatar a força de possíveis inundações nestas regiões, principalmente com tempestades que se podem acumular à subida do nível médio do mar. São 2 fatores que juntos poderão ser bastante perigosos para as comunidades costeiras.